O episódio começa com a tripulação do Roger se divertindo ao som de Binks no saque. O Oden pergunta se o capitão está gripado. O Roger fala que é só uma gripezinha, mas o Crocus explana que ele só tem no máximo mais um ano de vida. O Roger diz que é por isso que está vivendo na máxima. O Oden pergunta por que o Log Pose está apontando para cima. O Roger fala que é hora de ir para o céu. O Oro Jackson entra na corrente de gancho, e cena rápida eles chegaram na Ilha do Céu. O Gunfall dá as boas-vindas ao povo do Mar Azul. Eles ficaram desacreditados que tem gente vivendo no céu. O Oden foi pilotar, mas ele não é o Toque. Explorando a floresta, os três deram de cara com a cobra gigante. Eles chegaram até a Cidade de Ouro. O Oden começa a decifrar o poneglifo. Esse relata do soar de um grande campanário. Eles encontraram o Sino de Ouro. O Oden fala que esse poneglifo também menciona uma arma chamada Poseidon. O Roger pergunta se o Oden consegue escrever nesse idioma. Ele diz que sim, e começa a escrever a mensagem: eu cheguei aqui e guiarei o caminho até os mais longínquos confins do mundo. Agora é hora de partir e voltar ao Mar Azul. E claro que a queda é insana. O Gunfall chama no apito. O polvo balão aparece segurando o navio. Só que o ar do polvo não dura para sempre, mas pelo menos eles estão vivos. Um tempo depois o Shanks diz que é Polo Sul. O seu rival fala que é Polo Norte. O Rei das Trevas chega logo solando os dois Yonkous. Se eles querem saber qual polo é mais gelado, devem ir e descobrir por conta própria. O Rei Lee pergunta ao Roger qual o próximo destino. Ele responde que para a última ilha, mas antes eles precisam das cópias de todos os 4 poneglifos vermelhos. O Oden comenta que tem uma pedra igual à do céu em um ano. O Neko fala que no Ducado de Mokomo também. O Roger toma um susto ao saber que tem poneglifos nos países deles. Então eles falam que as deles é vermelha. Aí o Roger não tancou, essas são as que ele mais quer. O Shanks comenta que agora eles terão 2 das 4. O Roger fala que não. Ele tem aquela cópia que roubou da Big Mom, e ele sabe mais ou menos onde encontrar o último poneglifo. O Gabon brota falando que o navio quebrou algo com a queda. Então o Roger diz que o próximo destino é a Cidade das Águas. Um tempo depois eles chegaram em Water 7. A Toki achou o lugar lindo, e o Oden também gostou. Eles vão até o ferro velho do local. O Tom recebe eles com um sorriso no rosto, e todos se cumprimentam. O Roger pergunta se ele já terminou de construir o trem marítimo. O Tom fala que ainda está projetando. Ele pergunta o que eles quebraram dessa vez. O Roger diz que eles caíram de uma baita altura. O Tom pergunta se foram para a Ilha do Céu. O Shanks diz que sim, eles fizeram boom e caíram no mar. Todos começam a dar risada. A Kokoro aparece dizendo que eles querem saber tudo da jornada, mas agora devem comer, tem comida prontinha. O Oden avista o Frank trampando de sunga. Ele se aproxima dizendo que ele é espirituoso por estar trabalhando de cueca. O Frank manda ele vazar. O Oden pergunta se o moleque magrelo quer que ele peça ao capitão convidar ele para subir a bordo do Oro Jackson. O Frank diz que não tá afim porque acabou de ser abandonado por piratas. O Oden dá risada e fala que então foi uma péssima hora. Ao som de Binks no saque fuga a toda velocidade, eles passam por Tequila Wolf, e então eles chegaram no arquipélago de Sabaody, e marcha para a Ilha dos Homens Peixes. O Oden diz que esteve aqui com o Branquinho. Um rei dos mares diz que o governante vai nascer. O Roger pergunta se o rei Lee ouviu alguma coisa. Ele responde que não, mas o Oden fala que ouviu também. O Roger grita perguntando quem está falando no fundo do mar, mas sem resposta. Na entrada da Ilha dos Homens Peixes eles são abordados pelos guardas. O Netuno aparece perguntando o que eles querem. O Oden pega na espada, mas o Roger manda o Netuno olhar direito, que reconhece o Roger. Já dentro da ilha o Netuno explica que teve uma profecia dizendo que em breve alguém quebrará o portão da Ilha dos Homens Peixes. Ele pensa que o bando do Roger vai ser os responsáveis, mas um rei dos mares destrói o portão. O Roger leva uma, dizendo viu nem fizemos nada. Muito bom. A Shirley diz que os reis dos mares enlouqueceram porque estão esperando o nascimento da princesa sereia. Um homem peixe fala que eles precisam comemorar já que o rei vai ser pai, mas o Netuno pede para eles esperarem porque nem se casou ainda. Um guarda comenta que a Shirley previu até mesmo o dia da morte do último rei. O outro fala que ela também previu que a gostosa da Otorime faria aquela manifestação política. Na floresta do mar o Oden diz que pensou que teria mais informações por ser 2 poneglifos, mas uma das pedras não tem nada interessante, é só um pedido de desculpas de alguém chamado Joy Boy. O Roger pergunta ao Netuno onde está Poseidon. Na pedra da Ilha do Céu dizia que estaria aqui. O Netuno diz que ele está dando calafrios. A Shirley acabou de fazer uma profecia sobre isso. A cada centena de anos uma sereia capaz de falar com os reis dos mares nasce. A Shirley previu que a princesa sereia vai nascer, então deve ser isso. O Oden ficou surpreso em saber que Poseidon é uma sereia. O Roger pergunta para Shirley quando a princesa sereia vai nascer. Ela responde que daqui a 10 anos. O Netuno fica desapontado com o Roger por estar interessado nessa arma antiga. O Rei das Trevas fala que eles querem o tesouro deixado pelo povo que deram nome a essas armas.
O Roger diz que ele não vai sequestrar a filha peluda do Netuno quando ela nascer, ele fala que ela não vai ser peluda, e geral cai na risada. Eles visitaram mais algumas ilhas, o Shanks brincou com o Momonosuke, e o Gabon com a Hiyori, o Oden decifrou mais alguns poneglifos, e depois eles foram curtir uma termas de leves. Agora o destino é o país de Wano. O Roger e seu bando estão indo até a terra natal do Oden em busca de uma cópia do poneglifo de Rota, e quem está no toque é o imediato do bando. O Roger avisa que em breve eles vão chegar em Wano, todos parecem animados, mas do nada a Toki cai de cara no chão, o Shanks corre indo avisar o Oden. Cena rápida, ela já está na cama e o Oden chega dizendo que está com ela. O Crocus passa a visão, ele acredita que isso aconteceu devido à ansiedade dela em finalmente chegar no país de Wano, afinal esse era o destino final dela. O Oden pergunta se ela vai conseguir continuar viajando, o Crocus avisa que ela corre risco de vida fazendo isso, talvez seja melhor ela desembarcar em Wano e encerrar sua jornada. O Inuarashi comenta que o Oden também deveria deixar o Momonosuke e a Hiyori no país, e como o Kinemon e os outros ainda não conhecem eles, o Neko e o Inuarashi vão juntos. O Oden diz que também vai ficar com eles, mas a Toki segura o braço dele, ela diz que ele deveria continuar sua jornada. O Oden responde que não e manda ela parar de bancar a Durona. Ela pergunta se a paixão dele pela aventura é tão pouca assim, se ele abandonar sua aventura por ela, eles vão terminar o relacionamento. Aqui já era perdeu no argumento. Em Kuri o Kinemon está tranquilo. Quando Raizo chega avisando que um navio pirata está se aproximando, o Kim pensa que pode ser o Oden. Os bainhas percebem que o navio é diferente do Barba Branca, mas o Oden começa a desembarcar do navio e todos correm na direção dele. Os bainhas ficaram felizes pela volta do mestre Oden. O Kim diz que parece que ele não mudou nada, mas quando eles levantam a cabeça, o Oden apresenta sua esposa e filhos. Todos dizem que foi uma mudança e tanto. A Toki se apresenta e fala que essa é a Hiyori, e aquele é o Momonosuke. O Raizo diz que ficou com inveja. O Kinemon pensa que esse é o garoto que vai carregar nos ombros o futuro do clã Kozuki, e diz que bom que ele não parece nada com o Oden, e geral começam a dar risada. Mas o Oden pergunta que roupas remendadas são essas que eles estão usando. O Kinemon fala que eles estavam esperando ansiosamente pelo retorno do Oden, eles fizeram o melhor para cuidar de Kuri durante a ausência dele, mas não só Kuri como toda Wano. E quando o Kim iria revelar o status do país, a Toki interrompe pedindo para ele esperar. Ela diz que se eles se importam mesmo com o Oden devem deixar ele partir. O Oden se vira e avisa os bainhas que vai ficar fora por mais um tempo, e na cena seguinte ele já está no mar, os bainhas implorando que ele volte. Oden fala que mesmo tendo dado as costas para o ano, ele sabia que as coisas tinham mudado durante a sua ausência, e se ele tivesse ido até a cidade é certo que nunca mais embarcaria num navio. Então ele copiou o poneglifo e eles partiram para o mar novamente. O Roger se aproxima e chama ele de responsável. O Oden pergunta se ele sabe ler os poneglifos. Muito bom. Em um ano a Higurashi avisa Orochi mesmo Oden saindo do país, o seu filho será um problema, um herdeiro legítimo dos Kozuki vai ferrar com o planinho. No Oro Jackson eles estão seguindo o Vivrecard até Zou. O Oden ficou impressionado que não é uma ilha e sim um elefante enorme. Ele ouviu uma voz. O Shanks pergunta o que foi. O Oden responde que não é nada, só se sente meio estranho. Cena seguinte, o Rei das Trevas entrega uma carta ao atual Rei de Zou. O remetente são Nekomamushi e Inuarashi. O rei fica feliz em saber que eles ainda estão vivos, e agradece os piratas por avisar. O Oden fala que está se sentindo desconfortável. O Roger diz que sabe como é. Ele sente que tem algo enorme observando eles esse tempo todo. E finalmente eles chegaram no local do último poneglifo de Rota. O Oden fica surpreso em ver o brasão dos Kozuki. Isso confirma que os Kozuki e os Minks são mesmo como irmãos. Enquanto o bando estava passando pela cidade, o Pedro se aproxima pedindo que o Roger leve ele na jornada. Ele diz para o garoto que ele deve esperar. Todos têm seu momento de brilhar, e quando chegar essa hora ele conta com o garoto. O Pedro ficou maravilhado com as palavras do Roger. Em uma certa cidade portuária, o Oden diz que finalmente eles estão com as 4 cópias que compõem o rio Poneglifo. Enquanto eles estão nessa reunião, o Roger está tossindo sangue e acaba caindo fazendo barulho. O Shanks bate na porta perguntando se o capitão está bem. A porta abre e o Roger sai pleno perguntando se já descobriram onde fica a última ilha. O Gabon responde que sim e o Rei Lee pergunta quando eles vão partir. O Roger fala que agora mesmo. O palhaço Estrela ficou empolgado demais e acabou caindo todo vermelho. Ele ficou doente. O Shanks fala que só mesmo um moleque idiota para se resfriar na véspera de uma grande aventura. Ele fala que já está melhor. O Ruivo diz que ele está com o rosto vermelho e manda ele ficar deitado. O Perigoso pergunta quem ele disse que tem nariz vermelho. O Roger fala que gosta disso e o Oden manda eles lutarem mais. Ele se divide e vai até o Roger, e pede que o capitão leve ele junto. Mas o Shanks amarrou o coitado. Já de noite o Ruivo decidiu ficar e cuidar dele. O Shanks fala que se eles quiserem chegar até a última ilha, um dia irão nos seus próprios navios. O Roger se aproxima tocando no chapéu de palha. O Shanks sorri, o Roger sorri, o Oden sorri, e até eu estou sorrindo também. Ceninha boa demais. Binks no saque no talo e a noite cai.
Na manhã seguinte o Shanks no porto se despede de todos, e eles partem para a última ilha. É jornal caindo e as notícias estralando. Os piratas do Roger conseguiram. O Roger fez o que ninguém conseguiu fazer antes. Ele deu a volta ao mundo. A Grand Line foi conquistada. Ele é o rei dos mares, o rei dos piratas. O Barba Branca lê as notícias e sorri. O Oden escreve no seu diário. Eles aprenderam tudo o que havia para saber sobre este mundo, sobre o século perdido, o significado dos as armas ancestrais e que o ano nem sempre foi fechado. O grande tesouro realmente existiu e ele estava bem na frente deles. E naquele momento Roger riu, e todos eles também. Eles riram tanto que as lágrimas começaram a rolar em seus rostos. O Roger fala que gostaria de ter vivido na era do Joy Boy. Ele deixou para trás um tesouro realmente inacreditável. O conto dele é tão absurdo que parece uma piada. O Roger chama pelos seus companheiros. Ele fala já que são os primeiros em 800 anos a chegar e pisar nessa ilha final. Ele pensou em um nome, e vai chamar de Laugh Tale. E claro que agora toda a tripulação está tomando todas como se fosse água. O Rei Lee pergunta o que o Oden achou da última ilha. Ele responde que achou incrível demais. O Roger se aproxima deles. O Rei das Trevas pergunta se ele lembra o que disse quando eles se conheceram. O Oden sabe que isso ele precisa ouvir. O Roger responde: vamos virar o mundo de cabeça para baixo. O Rei Lee oferece a bebida ao seu capitão, que aceita, toma um gole e pergunta se a promessa está cumprida. Seu imediato também bebe e responde que sim, e pela expressão dele fica nítido como ele admirava o seu capitão. O perigoso parece que melhorou da gripe. O Shanks chega avisando ele que o capitão retornou. Todos desembarcam e o Roger diz algo para o Shanks. Ele não segurou as lágrimas chorando muito. O Ruivo admirava muito Roger. O nascimento do Rei dos Piratas causou uma enorme onda em todo o mundo. A marinha aumentou sua presença militar para manter a ordem, riqueza, fama e poder. Houve um homem que conseguiu tudo isso. O Rei dos Piratas Gold Roger. Ele gostou de ser chamado de Rei dos Piratas. O Rei das Trevas fala que agora entendeu o motivo do governo mundial querer esconder o nome dele desse jeito. O Oden diz que as pessoas agora chamam tudo que o Roger conquistou de tesouro One Piece. Os piratas começaram a procurar pelo Rei dos Piratas. O Garp também se mobilizou procurando a fera. Até o Chique, o Leão Dourado, apareceu na parada. O Roger fala que apesar da sua inevitável morte parece um milagre ele ter chegado tão longe. Com um sorriso sincero ele agradece seus companheiros. O Gabon pergunta que história é essa. E claro que os outros também ficaram com vergonha. Muito bom. O Roger diz que então vai falar de uma vez. Todos dizem que estão preparados. A partir de hoje os piratas do Roger não existem mais. Escutar isso foi como uma tortura, uma lembrança da viagem à Ilha dos Homens Peixes. Os reis dos mares conversam que o rei nascerá em breve num mar distante. No dia que os monarcas se encontrarem até as baleias ficarão felizes. Em 10 anos eles nascerão e em 15 anos finalmente estarão crescidos. Ele se lembra de quando perguntou a Shirley quando a princesa sereia irá nascer, e ela respondeu em 10 anos. O Roger fala que aquelas vozes estavam dizendo a verdade. Eventualmente alguém vai superar eles. O Rei Lee pergunta quem será que vai encontrar o One Piece. O Roger acha que vai ser seu filho. O Rei das Trevas fala que ele nem tem. O Roger diz que ainda dá tempo de descarregar o pente. Agora eles vão tomar todas e ir para algum lugar que não é território da marinha. O Roger vai desembarcar primeiro. Ele brinda com o Oden e pede que o pessoal leve ele para casa depois. Eles concordam, claro. O Roger fala pro Oden que está pensando em encontrar o Barba Branca antes de morrer. E pergunta se ele quer que o Izo volte para o ano também. O Oden responde que não, o Izo se deu bem com a tripulação, e pede para falar que ele cuide do branquinho. Após algumas palavras do Rei das Trevas, o membro mais antigo, o Roger deixou o navio. O Crocus fez ele levar um monte de remédio, sua doença chegava à fase terminal, mas foi uma despedida de homens e nenhuma lágrima foi derramada. Afinal o bando do Rei dos Piratas não derrama lágrimas. Ao redor de Wano eles ainda ficam impressionados ao ver vários navios naufragados. O Oden fala que se não conseguir navegar nas correntezas, o navio será destruído antes de chegar em Wano. O país esteve fechado esse tempo todo, mas agora eles devem abrir para o mundo antes que Joy Boy venha algum dia. O Oden se despede do Rei Lee e agradece por tudo. O Shanks chama pelo Oden. Ele se vira e se despede de todos. O Oden diz que não estava à beira da morte, e por isso eles se despediram com um sorriso no rosto, e finalmente ele se reencontrou com sua família. Ele estava morrendo de saudade deles. Ele brinca com a Hiyori, e percebe algo diferente em Wano, mas o Momonosuke chama ele de pai. O Oden pega ele no colo ficando impressionado quanto seu filho cresceu. O Kinemon se aproxima dando boas-vindas ao peso morto. O Oden pergunta onde está a educação. Todos os cidadãos de Kuri dão boas-vindas ao Oden. Ele ficou sem entender e pergunta por que é tão famoso. O Kinemon fala que isso foi graças à esposa dele. O Kanjuro conta que depois que a Toki se recuperou foi todos os dias para a cidade ajudar os moradores. Ela continuou falando coisas boas do Oden e todos começaram a gostar dele. Ele agradece por tudo, mas a Toki fofa fala que fez isso porque ama ele. O coitado do Raizo também quer ser amado. O Oden pergunta o que houve com o Denji.
Denjiro e o Ashura. O Neko fala que o Ashura se tornou chefe dos Yakuza e dos bandidos de Kuri, mantendo ele sob controle, e o Denjiro está viajando pelo país para supervisionar as transações de empréstimos. O Oden fala que essa conversa de bandidos e empréstimo faz parecer que o país está em apuros. O Kinemon diz que sim, e esse é outro motivo que todos estão felizes com o retorno do Oden. Ele explica o que aconteceu com o país depois que o samurai partiu. Kuri subitamente ficou sem senhor feudal, mas eles conseguiram manter a ordem com a ajuda dos moradores. O Oden pergunta como está o Sukiyaki. O Kin fica temeroso em dizer, mas o Oden fala que entendeu. Ele se lembra que seu pai estava doente, mas pelo menos gostaria de estar aqui quando ele faleceu. O Kin fala que o problema agora é o sucessor. O Sukiyaki recomendou que Orochi servisse como regente. O Oden se lembra dele pedindo dinheiro emprestado e nunca pagando. Ele ficou confuso ouvindo a história. O Orochi foi considerado como um irmão para o Oden, mas ele ficou mais abalado ainda ao saber a linhagem do Orochi. Ele é descendente do infame clã Kuruzumi que causou aquele terrível incidente no passado, e esse mesmo Kuruzumi Orochi agora é o Shogun no lugar do Oden. O Kin fala que ele deve ter visto no caminho. Agora existem fábrica de armas em todas as regiões, e com o poder de Shogun os homens de cada região são forçados a trabalhar por uma miséria. O Oden pergunta por que estão obedecendo alguém como Orochi. O Raizo fala que é porque ele tem o apoio de um pirata chamado Kaido, que é monstruosamente forte. O Kin diz que eles tentaram atacar o Orochi, mas a Toki pede que ele não conte, mas o Oden manda ele falar. O Raizo tira o Momonosuke e a Hiyori do local. O Kinemon conta que há 6 meses atrás, um homem se recusou a trabalhar na fábrica de armas. Como punição, ele e toda a sua família foram executados. Tomados pela fúria, os bainhas pegaram suas katanas e invadiram a fortaleza do Orochi. Aokiku fala que o repelente de mulher estava um passo à frente. Ele enviou alguns capangas enquanto eles estavam fora. O objetivo era aniquilar o clã Kozuki. O alvo era o sucessor Momonosuke. Aqui o sangue do Oden ferveu. O Kin fala que o Kappa e o Inuarashi conseguiram segurar os invasores, mas durante o ataque inicial a Toki foi atingida protegendo Momonosuke. O Oden se aproxima e pede para ela mostrar, e quando ele vê a cicatriz na perna dela, ele abraça ela e agradece por proteger o Momonosuke. A Toki fala que se ele perder a cabeça por algo tão pequeno assim eles vão revidar, mas ele não achou que foi pouca coisa não. O Oden diz que a Toki nunca deve ter ouvido as histórias dele de antigamente. O Kinemon conta que o Oden era conhecido por beber e brigar desde criança e sempre acabava preso. Ele era um monstro temido em toda a capital das flores. O Oden pega suas espadas e fala que agora sabe o que o Orochi está fazendo. Ele pede que os bainhas protejam sua família, que agora ele vai proporcionar o entretenimento. O Oden pula do castelo. Resumindo a parada, um tolo tomou o controle de Wano, o mesmo covarde que se aproveitou do isolamento, se esconde atrás de um pirata estrangeiro, para que pudesse transformar o país em um inferno. O dia amanhece e o Oden pensa o quanto esse país é lindo. Ele passa milhares. Os guardas passam a cal que o Oden está indo para a capital das flores. Os cidadãos percebem que o brabo está de volta. Eles comemoram porque o herdeiro legítimo dos Kozuki retornou. Na entrada do castelo, o Oden está atropelando os guardas. O Orochi recebe a ligação que o Oden se infiltrou no palácio, e nessa hora o mesmo chegou abrindo a porta na gentileza. O Orochi Comédia se desespera, e fala que se o Oden o matar, o Kaido não vai ficar de braços cruzados, e pede que o Oden pense no futuro do país. Ele responde que vai pensar, mas depois de fazer o Orochi em pedaços, ele fala que esqueceu que o Oden era louco. O samurai ataca querendo mostrar como o corte da sua lâmina é lindo, porém o ataque bate na barreira e explode na parede. O Oden não sabe que truque é esse. Por um instante pensou que fosse vidro, mas ele manda o Orochi sair. O Kuruzumi Semimaru, tocador de Biwa, pede que Orochi confie na magia da barreira. Ela não deixa que alguém se aproxime, e a força do Oden será inútil. A Higurashi aparece dizendo que ele já foi um pirata, então deve conhecer o poder das Akuma no Mi, mas neste país eles chamam de feiticeiros. O Orochi fala que se fúria e violência fosse resolver as coisas, os daimyos das outras regiões já teriam resolvido. O Kaido voa pela capital das flores. O Oden acerta a barreira com força. O Semimaru até se concentrou. O samurai não sabe o motivo, mas seu pai fez Orochi o Shogun temporário até ele voltar. Agora o Oden está de volta e pede a posição de Shogun. Ele fala que não queria ser o manda-chuva, mas até ele sabe administrar este país melhor. O Orochi revela que não foi o Sukiyaki que disse isso. Ele passa na frente da Higurashi. O Sukiyaki diz que é bom ver o Oden. O samurai fica sem entender, mas a Higurashi revela seu poder da fruta do clone. O Orochi fala que todos os idiotas, começando pelos daimyos, acreditaram nas mentiras dessa bruxa velha. Ela conseguiu enganar todo o país, que permitiu ele tomar o posto de Shogun, e agora ele não precisa devolver a posição de Shogun. O Oden quer saber o que ele fez com o seu pai, e pergunta se ele realmente morreu de doença. O Orochi sorri. Depois que a multidão se reuniu diante do castelo torcendo pelo retorno do clã Kozuki, flechas envenenadas começaram a chover do nada. 2 pessoas foram feridas e faleceram após violentos ataques de ânsia. As pessoas que se abrigaram no meio da confusão viram um dragão gigante tomar o céu escurecido da capital. Ele cresceu como um selvagem, mas se tornou daimyo de Kuri e partiu para o mar,
ficando em pé de igualdade com os maiores piratas do mundo. Depois disso ele retornou ao seu país muito mais forte. Todos esperavam que ele fosse o salvador do povo maltratado e oprimido. Poucas horas depois o Kozuki Oden tirou as roupas em frente ao castelo do Shogun Orochi, fazendo o papel de tolo. Os subordinados do Orochi e os piratas feras riram. Um cara joga algumas moedas. O Oden fica feliz com aqueles trocados e volta para casa. O retorno do verdadeiro herdeiro de Wano Kozuki Oden era a última esperança do país, mas o povo ficou completamente decepcionado, e com o tempo a decepção se transformou em raiva. O Oden aparecia na capital uma vez por semana, e fazia palhaçadas em frente ao castelo para ganhar alguns trocados. Até nos dias de chuva, ou ventania, ou neve, os bainhas pedem que o Oden conte a verdade. Eles querem saber como foi a conversa com Orochi e por que ele está fazendo tudo isso. O Kinemon diz que até o povo de Kuri, que nunca deixou de confiar no Oden, já perdeu as esperanças. Mas o Oden pergunta qual é o problema. Ele dança pelado e recebe salário toda semana. As notícias do estranho comportamento na capital chegaram a Kuri. As pessoas o chamam de Lorde Tolo. Um cara fala que ele deveria cometer seppuku ao invés de se curvar a Orochi. Um ano depois, o Momonosuke entrega o jornal dizendo que foi o mensageiro do Orochi que trouxe. Ele agradece o garoto, mas quando ele olha as notícias fica vermelho. Tem notícias do Roger. O Barba Branca também leu o jornal. Ele se lembra da última conversa com o Roger, dele falando que o povo chama ele de Gold Roger. O Barba Branca pergunta se esse não é o nome dele. Ele responde que é Gold Roger. O Barba Branca fala que vive encontrando esse D, e inclusive um dos seus companheiros chamado Tite. Ele quer saber o que são os D. O Roger diz que vai contar. Depois de receber o jornal, o Oden correu até a costa e caiu de cara na areia, mas ele chorou tudo o que tinha para chorar. Riu e voltou a chorar. Ele pensa no Roger, e vemos o flashback da execução do Rei dos Piratas. Ele caminha pela multidão indo até o cadafalso. Vemos alguns rostos que serão conhecidos no futuro como Piratas Formidáveis, e até mesmo o Dragon, e também um jovem Smoker. O figurante mais importante do anime chama o Rei dos Piratas. Ele quer saber onde ele escondeu todo o tesouro que encontrou. Ele pergunta se é mesmo verdade que ele achou o lendário, o grande tesouro One Piece. O Roger dá risada e fala que se eles quiserem podem pegar. Procurem por ele, pois contém tudo que o mundo pode oferecer. Água batendo no pé. Voltamos do flashback. O mundo vivenciou a execução do Rei dos Piratas, e em busca do grandioso tesouro que ele deixou, piratas de todo o mundo se lançaram aos mares, e assim começou a grande era dos piratas. O Oden grita com todas as forças. Ele fala que o Roger é inacreditável, e viveu uma vida incrível.